Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Vamos caminhar mais um dia no nosso retiro quaresmal. Eis o herdeiro, vamos matá-lo. Chegamos à nossa sexta-feira da nossa segunda semana do tempo da Quaresma e vamos aos passos da nossa oração, nos dispondo para o encontro com o Senhor. Escolhendo o texto bíblico, e hoje nós temos como texto bíblico a leitura do livro de Gênesis, no capítulo 37, os versículos de 3 a 4, depois de 12 a 13, depois de 17 até o 28. Também temos o Salmo 104, 105 e, por fim, o Evangelho de hoje, que é tirado de Mateus, capítulo 21, versículo 33 até o 43, depois do 45 até o 46. Uma vez que separamos os textos bíblicos para a nossa oração, nós definimos agora o tempo que nós vamos nos dispor para essa oração. O tempo que eu tenho para me dedicar a esse encontro com o Senhor. Também busco um lugar tranquilo, um lugar agradável, que possa me ajudar nesse momento da oração a me concentrar, buscando me pacificar e buscando assim esse encontro com Deus. Procuro uma boa postura, uma boa posição corporal, que também vai me ajudar nesse encontro com o Senhor. Portanto, disponho-me a me encontrar com Ele. E assim, uma vez disposto, preparo-me para esse encontro, preparo-me para a oração, primeiramente fazendo silêncio, buscando pacificar a minha mente, todo o meu ser, pacificar o meu interior, seja dos meus pensamentos acelerados, seja das minhas preocupações, seja das coisas que tenho por fazer nesse momento. Procuro me pacificar disso e também daquilo que está à minha volta, me livrando dos eletrônicos, celular, televisão e qualquer outra coisa que possa ser um barulho que me distraia, que me tire da minha concentração. Eu vou tomando consciência de que quero me encontrar com Deus nesse momento da oração, que quero me colocar diante da presença dEle para assim fazer a minha oração. Vou tomando consciência, talvez tomando consciência a partir da minha respiração, do ar que vai entrando, do ar que vai saindo, e assim vou me concentrando, vou me acalmando e vou me dispondo ao encontro com Deus. Tome algumas respirações, talvez mais profundas, percebendo o ar que entra e que preenche, e depois esse ar que vai saindo, esvaziando os pulmões, no desejo de preencher-me da presença de Deus, de encher-me do seu Santo Espírito, e vou pedindo ao Espírito Santo de Deus que seja Ele aquele que me oriente, que me guie, que possa me ajudar a me encontrar com Deus, que Ele possa traduzir para mim aquilo que é a vontade de Deus, o que Deus quer falar comigo nesse momento da minha oração. E tomando consciência dessa presença que quero fazer com devoção o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E vou fazer o pedido, esse pedido que é a oração preparatória, onde eu quero que todo o meu ser, nesse momento da minha oração, esteja única e exclusivamente voltado para Ele, para o encontro com Ele. Por isso peço
meu Senhor, meu Deus e Criador, que todos os meus desejos, os meus pensamentos e os meus sentimentos estejam voltados unicamente para o seu louvor e o louvor da sua divina majestade e para o serviço aos meus irmãos. Diante da presença do Senhor é que quero tomar os textos bíblicos da Palavra de Deus para o dia de hoje. Tomo o texto de Gênesis, no capítulo 37, que vai nos falar da história de José do Egito. E a Palavra de Deus diz assim: Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e os encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximassem, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramareis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é o nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Você pode pausar o vídeo e retomar esse texto mais uma vez, não necessariamente tendo que ler todo, mas parando em alguma frase, alguma palavra, alguma imagem que te chamou a atenção, e permita que Deus te fale, se comunique com você a partir disso. Damos continuidade e agora vamos meditar o Evangelho de hoje, que é tirado de Mateus, no capítulo 21, no versículo de 33 até 43, depois o 45 até o 46.
Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Pause o vídeo e retome este texto por mais uma ou duas vezes, não necessariamente lendo todo, mas parando na palavra, na frase ou na imagem que mais te chama a atenção. Continuando, ampliando um pouco a nossa reflexão desses textos, a partir da reflexão que está no nosso livro, na página 64. A parábola de hoje, a parábola que está no Santo Evangelho, ela é um dos textos mais difíceis de serem rezados, de transformar esse texto na nossa oração. Pois, se começamos a semana rezando a transfiguração do bem, lembrando do domingo passado, começamos essa semana onde Jesus se transfigurava diante dos discípulos, diante de nós, portanto, uma transfiguração do bem. Hoje, nós vemos a transfiguração do mal, tanto na atitude dos irmãos de José do Egito, como na atitude dos vinhateiros, na parábola do Evangelho. Pode ser que nossos sentimentos, no final da leitura desses dois textos, sejam os mesmos que encontramos lá. Também nós, diante da leitura,
possamos também ter dentro de nós esse desejo, mandar matar de modo violento esses perversos. E talvez esse seja o sentimento também sobre os irmãos do patriarca José, identificado como José do Egito. Talvez quando a gente lê também toda essa crueldade que os irmãos fizeram com José, pode ser que a gente acabe também manifestando o mesmo desejo. Se eu pudesse, eu mandava matar aqueles vinhateiros, se eu pudesse, eu mandava matar aqueles que fizeram tanta maldade contra José. A parábola do Evangelho de hoje, ela sempre foi entendida como um resumo da história de Jesus. Os antepassados, no primeiro momento, rejeitaram os profetas, e os presentes, eles rejeitam a Jesus. Essa parábola nos mostra o crescimento da maldade, o crescimento da crueldade em quem não optou pelos valores do reino de Deus, mas escolheu as riquezas do mundo. Ao meditar essa parábola, podemos ver o deterioramento gradual, o rompimento com os mais distantes, até chegar à ruptura com os mais próximos e importantes, no caso, o próprio Cristo. No entanto, ela também nos lembra da paciência de Deus e das muitas oportunidades que o Senhor vai nos dando ao longo da nossa vida. O desejo de mandar matar de modo violento já não teria vindo quando os primeiros empregados foram rejeitados? Será que esse desejo de mandar matar já não estava desde lá do princípio da parábola? Mas Deus, Ele vai dando novas oportunidades. Deus vai nos dando novas chances para cada um de nós repensar a sua própria vida. Às vezes, nós percebemos as oportunidades que Deus nos dá só quando já as perdemos. Mas a parábola é também uma promessa, ou seja, a pedra eliminada é escolhida como pedra angular, ou seja, como pedra de toque, como pedra de construção, como pedra de edificação. O fracasso de um projeto pode se tornar um gatilho para uma nova existência que se inicia. A parábola vai nos revelar tantas vezes esse caminho que nós vamos trilhando para o mal, o caminho que nós vamos trilhando para a destruição do outro e para a nossa própria destruição. E ao mesmo tempo ele vai mostrando as oportunidades que Deus vai colocando na nossa vida para que a gente saia daquele caminho errado, para que a gente desista de fazer o mal. E como nos diz o texto aqui, muitas vezes depois que as oportunidades já passaram, é que a gente toma consciência delas. Vamos agora transformar essas palavras da Sagrada Escritura na nossa oração. Com algumas perguntas. Será que nós nos parecemos com os vinhateiros quando nós deixamos que os nossos projetos que são bem egoístas, eles nos desumanizem e despertem em nós o pior que existe dentro de nós? É uma pergunta para a nossa oração. Será que nós vamos nos parecendo com aqueles vinhateiros da Sagrada Escritura, onde nós vamos permitindo que as nossas escolhas, os projetos de vida que nós vamos abraçando, eles vão cada vez mais
nos roubando a nossa humanidade, ou seja, parece que pouco a pouco nós vamos deixando de ser gente, nos desumanizando e vamos deixando que aquilo pior que tem dentro da gente vá aflorando. Vamos nos lembrar das oportunidades que Deus já proporcionou na nossa vida. Deus vai dando tantas oportunidades para nós trilharmos o bem, para nós corrigirmos o nosso caminho, mudarmos o rumo dos nossos projetos. Pense nas oportunidades que Deus vai te dando de você abandonar o mal, abandonar o pecado, abandonar esses projetos de morte e de destruição, sentimentos de inveja, sentimentos de ciúmes, sentimentos de competição, de disputa, que vão nos levar tantas vezes a desejar a morte do outro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor e compõe as estrofes meditando a sua vida. Lembre das maravilhas do Senhor, é o salmo de hoje. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Vamos lembrar as maravilhas que Deus foi fazendo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, tantas vezes nos mostrando caminhos que nos incentivavam a abandonar o mal, a inveja, o ciúme, tantas coisas que nos atrapalham. Vamos fazendo eco nessa oração com a campanha da fraternidade, olhando para a nossa própria vida, nessa perspectiva de uma grande ação de graças, de um grande louvor, de dizer um grande muito obrigado a Deus, como nos diz o texto de Gênesis, e Deus viu que tudo era muito bom. Ao olhar para a minha própria vida, eu também consigo enxergar tantas coisas boas que Deus fez e faz na minha história. Mas também é necessário pedir a remissão ou o perdão dos nossos próprios pecados. Os pecados que a gente vai também construindo com relação à obra de Deus, com relação à criação, seja pela ganância, que tantas vezes está presente na nossa humanidade, seja pela própria maldade, tantas vezes presente no nosso coração. Nesse momento da sua oração, do encontro com o Senhor a partir da sua palavra, peça a graça de transformar essas pedras rejeitadas em pedras angulares. Olha as pedras que às vezes tem na sua própria vida e peça a Ele a graça de transformar essas pedras em pedras de construção, em pedras de edificação, em pedras angulares, ou seja, busque nesse momento da sua oração pedir ao Senhor que te dê a sabedoria para aprender com as suas próprias quedas, sabedoria para aprender com os seus próprios tropeços e, principalmente, o mais importante, de conseguir se levantar de todas as quedas, de todos os tropeços, levantar-se delas, sempre melhorando, sempre sendo uma pessoa melhor. Senhor, que confia em nós, dá-nos conhecimento interno e afetivo de sua misericórdia, que possamos ordenar a nossa vida e as nossas práticas, para que evitemos todo o pecado e nos tornemos seus servidores e do próximo, cumprindo de coração o mandamento do amor. Converse com o Senhor, faça o pedido da graça e que Ele transforme a nossa vida, as pedras que ainda existem no nosso coração.
nós vamos concluindo esse momento da nossa oração, rezando o salmo de hoje, que é o Salmo 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. O homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Com gratidão, terminamos essa nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando de você fazer agora o seu exame da sua oração, pegando o seu diário espiritual, o seu caderno, e escreva lá aquilo que foi mais importante nesse momento da sua oração. Não precisa escrever tudo, escrever aquilo que foi mais importante. Qual foi a palavra, a imagem que esse momento de oração trouxe mais forte para você? Ou qual foi os sentimentos, aquilo que o Espírito moveu dentro de você, no seu coração, e também os apelos que Deus fez para a sua própria vida. Então, registre isso no seu caderno, lembrando que amanhã é o dia da oração de repetição, que você possa seguir conforme está no livro, fazendo o passo a passo da oração, como a gente sempre tem feito aqui, e depois você vai retomar os seus textos desde o domingo, segunda, terça, quarta, quinta e hoje, e você vai percebendo quais foram as mensagens que Deus foi te falando ao longo da semana. Tente fazer um resumo, uma síntese disso tudo que foi a semana, para que seja esse resumo o objeto da sua partilha no grupo de partilha que nós vamos ter no domingo. Lembrando da mudança de horário para nós, eu não posso no domingo na parte da tarde, e vai ser de manhã. Então vai ser às 10 horas da manhã, lá na comunidade Nossa Senhora da Paz, que a gente vai fazer o nosso grupo de partilha. Te espero lá e fica com Deus, ânimo e generosidade.